Prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui com o pastor Moadil Fernando, meu amigo, parceiro, que vai falar aqui com vocês de maneira muito aberta, muito transparente, sobre religiões, ou sobre a religião. Fernando, eu gostaria que você começasse também se apresentando, falando um pouco da sua história e da sua conexão com o divino, como que isso começou, né? E já começa a tocar o pau aí. Religiões unem ou separam? É uma pergunta muito interessante, né, Rogério? Bom dia ou boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, né? Então, eu fui educado, como se diz, eu nasci e me criei na religião protestante. Desde criança, né, sempre fui à igreja evangélica. Com 15 anos eu já fui chamado ao ofício dos trabalhos da igreja, nos trabalhos que a gente fala eclesiásticos, onde eu me tornei cooperador. 4 anos depois eu me tornei diácono, depois presbítero ou bispo, né? Tem algumas religiões que falam bispo, depois evangelista e depois pastor. Então eu passei por todos os crivos da religião aqui terrena, né? Hoje eu sou pastor, no mês de julho agora vai fazer 6 anos que eu fui ordenado ao pastorado e a gente está aí trilhando nesse caminho aí. Agora, sim. Pode falar, pode continuar, gente. Eu gostaria que você trouxesse o que a gente estava conversando agora há pouco, porque essa live, pessoal, ela foi motivada por uma frase, um pensamento que o Fernando trouxe que eu fiquei, assim, muito feliz ao escutar. Sim, a gente conversando sobre religiões, né? No plural, o pluralismo aí das religiões, porque são várias. E a pergunta que o Rogério fez para mim foi a seguinte: a religião, ela separa ou não separa as pessoas, né? E o meu ponto de vista, Rogério, é o seguinte: se as pessoas estiverem na religião de Deus, elas unem. A religião, nesse caso, une as pessoas. Mas se elas estiverem na religião imposta por homem, sem essa base bíblica, esse princípio, só no querer do homem, ela faz a separar. Então, é como se eu falasse, ou eu posso pensar que os dogmas, de alguma maneira, eles separam as pessoas? Sim, os dogmas, a maioria dos dogmas, hoje nas religiões, são coisas criadas por homens. É lógico, porque qual é o conceito de religião hoje que a maioria das pessoas imaginam ser? A maioria das pessoas pensam que religião está ligado à instituição religiosa, o nome de uma igreja, igreja A, igreja B, igreja C. Mas não, biblicamente nós aprendemos que a religião, ela é um ato praticado e não essa questão de eu estar ligado ou vinculado a uma instituição religiosa. Tem muitas pessoas que não estão vinculadas a instituição religiosa alguma, não frequenta templos e ela é uma religiosa que faz parte da religião de Deus, segundo o modelo bíblico, como a Bíblia nos ensina. E como que a Bíblia nos ensina? Você consegue resumir isso em um... Consigo. Né? Às vezes a gente fica assim, a religião certa, a religião de Deus é a religião A, a religião B, e não é. Biblicamente, São Tiago, ou o apóstolo Tiago, né? Ele vai nos escrever na sua carta, dizendo o seguinte, assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus é esta. Você pode observar que vai ter 2 pontinhos e ele vai explicar. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se corromper com as coisas desse mundo. Ou seja, a religião está ligada a atitudes, a atos, né? E quando é que eu vivo uma religião? Principalmente a religião de Deus, que é pura e imaculada, ou seja, sem mistura e sem mancha. É quando eu faço algo para o meu próximo e não me corrompo com as coisas ruins desse mundo. Porque não tem como eu amar a Deus ou adorar a Deus sendo que eu aborreço o meu próximo. Então, quando Tiago ele escreve nesse contexto os órfãos e as viúvas, porque 2000 anos atrás as pessoas que mais necessitavam de algo eram os órfãos e as viúvas. Nos nossos dias hoje, nós sabemos que essa classe de pessoas estão bem amparadas, né? A maioria das viúvas tem a sua aposentadoria, o órfão, às vezes ele ainda não está morando com pessoas, mas ele está sendo bem cuidado, alimentado em um orfanato, alguma coisa semelhante. Mas nos nossos dias de hoje é ajudar todos aqueles que precisam ou necessitam de nossa ajuda, de maneira indireta ou diretamente. Porque a gente não ajuda a pessoa só com com questões financeiras, né? Você pode ajudar também orientando, aconselhando, abraçando, beijando nas coisas mais simples
que existem, como nas coisas mais complexas também. Porque se eu tenho condições de ajudar alguém e não ajudo, até a própria Bíblia ela me ensina o seguinte: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas se eu posso fazer e omito isso, eu posso fazer, mas eu não quero fazer, eu já cometo pecado. Interessante, eu me recordo de um amigo que disse que quando era mais novo, né? Eu estou aqui com 33, então mais novo pode ser com 32. Ele falou assim que foi criado em um berço em determinada religião, eu acho que não é útil falar qual é a religião nesse momento, e que a família virou para ele e falou assim: não é interessante você se aproximar de fulano, porque fulano é da religião Y, que é uma religião diferente da sua. E as trevas não se misturam com a luz. O que é que você tem para falar aí sobre essa colocação? Inclusive eu vivi isso a minha vida praticamente toda, né? Até no meu meio religioso, digamos, instituição, eu vivi muito isso, por exemplo. Por eu ser pertencer a uma instituição, nós digamos assim, protestante, por exemplo, era proibido eu ter um amigo católico, por exemplo. Se alguém da minha religião visse eu conversando com alguém que era católico, eles já falavam: cara, que negócio é esse? Que exemplo é esse? Que testemunho é esse? Você não aprendeu que a Bíblia fala que as trevas não se misturam com a luz? Ou seja, a religião, quem é religioso no modelo homem dogmático, ele tem essa percepção mesmo, sabe? Ele desprega aquilo que ele prega. É como se a pessoa que leu essa passagem bíblica não tivesse entendido o sentido metafórico, né? Ali, que as trevas, ela não se mistura com a luz, porque a luz dissipa as trevas. Ou seja, se eu tenho informação, se eu tenho conhecimento, ou se eu tenho comportamentos que vão gerar luz a outras vidas de outras pessoas, por que não eu não posso fazer, me aproximar, me conectar com essas pessoas? Sim. Né? Eu fico também assim me perguntando sobre essa questão de você não se sucumbir aos, como que você mesmo disse, as seduções do mundo material. Acho que você citou em outras palavras, mas isso para mim tem muito que fala-se no budismo, em algumas religiões orientais, que é o desapego. Como que você vê, por exemplo, essas filosofias orientais e as filosofias mais orientais, como achar pontos de convergência entre eles? Você tem essa condição de falar sobre isso com a gente? A Bíblia mesmo, a gente levando para o lado do cristianismo, ela anda muito paralelo com esse conceito oriental aí, do desapego. A questão é que quando a gente estuda e a gente lê, a maioria das pessoas passam desapercebida desses textos. Qual que é a nossa maior referência hoje para o cristianismo? É Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou assim: não amontoeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai-vos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Até nisso ele está ensinando a questão do desapego. Um certo dia um jovem chegou, estou até arrepiando, um certo jovem chegou em Jesus e falou assim: mestre, eu quero te seguir. Só que esse rapaz ele era muito rico, e Jesus, conhecendo a intenção do coração dele, fez uma proposta para ele desapegar das coisas materiais, terrenas. Jesus falou assim: tudo bem, vende tudo que você tem, reparta com os pobres, e aí você pode seguir. Só que aquilo pesou no coração. Aí Jesus falou assim: aonde estiver o coração, aí também está o vosso tesouro. Onde tiver o vosso tesouro, também está o vosso coração. Ou seja, ele queria seguir a Jesus, mas quando Jesus fez essa proposta para ele, ele falou: não, eu prefiro ficar com as minhas riquezas. Né? E o que assim, nossa, incrível. Eu fico muito mexido com essas passagens. Ao mesmo tempo, eu me pergunto como existe uma direção, porque assim, muitas pessoas que acompanham a gente aqui na internet, elas gostam de caminhos, estratégias, planejamento. É como se fosse um roteiro previsível, onde se eu me comprometer com os passos, eu consigo trilhar essa jornada. O que você indicaria principalmente para essas pessoas que ainda vê as religiões numa perspectiva mais dogmática,
onde separa povos, onde separa famílias, onde separa até casais. Verdade. Né? O que você teria para trazer para essas pessoas, Fernando? Olha, eu falando como pastor e como um cristão, a resposta está tudo na Bíblia. E quando nós olhamos para Jesus como a chave hermenêutica, ou seja, como a peça central de todas as coisas, o que acontece? Nós que temos essa capacidade de ficar se desvinculando de pessoas porque a pessoa ela frequenta uma religião algo, sendo que o mesmo sangue que corre na veia dela corre nos nossos, sabe? Os mesmos sentimentos, o mesmo sol que nasce sobre a cabeça delas nasce sobre nós. Então por que essa separação? Jesus nunca nos ensinou a separar. Se vocês forem olhar a história de Jesus, a maioria dos feitos dele, ele nunca teve, falar aqui no português rasgado, ele nunca teve na panelinha dele, só dos judeus, só dos hebreus, não. Tanto é que os discípulos, quem andava, seguia Jesus, era muito questionado pelos fariseus, pelos saduceus. Eles falavam assim, como que o mestre de vocês está jantando com pecadores? Jesus só sentava era com publicano, com prostituta, com o povo. Porque Jesus veio falar assim, ó, não precisa de remédio quem está são, quem precisa de remédio é quem está doente. Eu vim foi para os doentes. Só que na nossa ideia hoje de religião, a gente tem que socorrer, a gente tem que ser amigo, a gente tem que dar valor, só aquele pessoal que faz parte da nossa comunidade. Sendo que isso não é religião é atitude. E o que Jesus nos ensina? A amar o nosso próximo como a nós mesmos. Entendeu? Amar a Deus acima de tudo. Então quando a gente conhece, passa a conhecer mais um pouquinho Jesus, que é onde nós tiramos o nosso modelo de vida, essas coisinhas vão caindo por terra. Aí o pastor começa a respeitar mais o padre começa a ter o respeito pelo pastor, pelo bispo, sabe? E a gente vai ver que é o seguinte, o que acontece? Todas as coisas que estão desalinhadas com a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia que a gente fala? Corta fora, mas aquilo que é bom, retém, guarda. Se na católica você é católico, e você pega aquelas coisas boas que te ensinaram, coloca em prática, potencializa aquilo, mas aquilo que é excesso, coisas dogmáticas do homem, que não tem anexo nenhum com a palavra, com o que Deus nos ensina, deixa de lado. E como ter discernimento, assim, isso acho que é desafiador, como ter discernimento do que é dogma e do que de fato é a palavra de Deus? Sim, a questão é como se fosse assim, ó. Suponhando, eu nasci assim, ouvindo isso, ó. Televisão é coisa do capeta. Crente que é crente não pode ter televisão em casa. Aí você perguntar, pastor, mas por que ter televisão em casa é pecado? Porque mas você ia pedir uma explicação bíblica, não tinha, sabe? E aí, como isso acaba virando assim, uma doutrina, isso é um dogma imposto pelo homem. Ter televisão em casa é pecado. Eu sou da época ainda que jogar futebol era pecado. Nossa, aí eu não aguentaria, porque eu amo jogar futebol. A minha geração de jovens foi um jogo mais mole fisicamente que teve. Você não podia ter esse tipo de atividade, não podia jogar vôlei, futebol, porque era pecado. Mas qual a alegação, assim? Na verdade, quando eles não têm alegação nenhuma, mas é só a questão de ter o domínio sobre a massa. Não, eu falei e a água parou. É porque você tem que me respeitar. Só que quando você vai buscar um embasamento, uma estrutura bíblica, não tem respaldo. E aí as pessoas, por ficarem com medo, é um líder, é isso, é aquilo, acaba se submetendo e aquilo vira um dogma. Cara, interessante. A gente acabou entrando em temas que, por mais que são extremamente relacionados, aparentemente não tem relação, né? Mas vamos nos esforçar para manter a conexão entre os temas e para quem está aí ainda, se pergunte, as religiões elas unem ou as religiões elas separam? Nós precisamos de um líder para nos conduzir? Agora essa pergunta é mais provocadora, né? Nós precisamos de um líder. Pessoal, inclusive, coloca comentários, essa live é pelo YouTube. Eu nunca tinha feito live pelo YouTube, eu não sei nem como é que mexe nisso aqui direito. Então, assim, essa pergunta eu faço ela até com muito prazer, porque você é um pastor e, querendo ou não, isso representa uma liderança.
Nós precisamos de líderes religiosos? Como que você pensa isso? Não, nós não precisamos de líderes religiosos. Quero ver como é que ele vai sustentar isso aí agora, né? Porque há um só pastor, há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. O que acontece é que se eu tenho um pouco mais de informações, eu passo para quem não tem. Mas isso não me torna um líder, ou seja, um chefe sobre ele. Cara, eu concordo integralmente. Eu acho isso, inclusive, muito bonito. Me corrija se eu estiver errado, mas ali, os discípulos de Jesus, quando iam praticar as curas, eles eram uns instrumentos de cura. Sim. Então, ou seja, era como se através deles o Senhor Deus estivesse concedendo ali uma possibilidade de cura. Exatamente. Até mesmo se a pessoa mesma ali estiver sendo curada, ela queira ser curada. Sim. Então, se a gente for pegar isso na proporção do dia a dia, é como se nós fôssemos em algum nível veículos do divino. Sim. Então, ou seja, que tipo de liderança eu sou? Onde eu sou veículo da comunicação, veículo em todos os níveis, né, de Deus. Como que você entende isso e o que você teria para contribuir para o pessoal? Sim. Na verdade, até se houvesse essa possibilidade de ter líder, o líder ele seria isso aqui e as pessoas isso, porque até na Bíblia nos ensina que a quem é muito dado, a muito é cobrado, e que o maior sirva o menor. A matemática de Deus, ela é totalmente diferente da do homem. Na matemática de Deus, bem-aventurado é o que chora e não o que sorri. Na matemática de Deus. Interessante. Na matemática de Deus, bem-aventurado é o humilde de coração e o quebrantado de espírito, porque eles verão a Deus e não o soberbo, o que está por cima, o sabidão. Show. Nossa, muito bom. Nas minhas poucas experiências com meditação, eu pude entender um pouco sobre a humildade ser a chave mestra que destrava tudo de maravilhoso na nossa vida, seja saúde mental, paz, realizações. Então, é como se a humildade fosse né, assim, se tiver algum engenheiro participando aí, vocês me ajudam. Mas é como se fosse a fundação para a construção de qualquer templo, de um prédio, de uma casa e das nossas vidas. E o que você teria para falar para a gente aqui sobre humildade e uma humildade que une as religiões do mundo? Sim. Quando a pessoa exerce a humildade ou ela é humilde, o nível de respeito dela pela outra pessoa é bem maior. E tudo começa aí, humildade. Se eu respeito a outra pessoa, eu vou entender melhor ela. E outra coisa, até Salomão, né, o homem mais sábio, ele falou assim, a humildade precede a honra. Não tem como alguém receber uma honra, uma dupla honra, uma enorme honra, sem antes ele não ser humilde. E o próprio Jesus Cristo falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E humildade tem muito a ver com o não julgamento, né, ou a falta de julgamento. E se, eu vou continuar na provocação aqui, pessoal. Vou provocar. Se a ideia é do não julgamento, e o não julgamento representa uma humildade, por que as pessoas elas julgam a própria religião como sendo superior à religião do outro? Sim, boa pergunta. É o que eu iria falar agora. A religião de Deus, ela não ensina ninguém a julgar ninguém. Porque o próprio Cristo falou assim, não julgueis para não serem julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. A religião de Deus não ensina a julgar, mas a religião do homem julga. Eu cresci ouvindo isso, pessoas de todas as religiões, se ela vê uma pessoa cometendo um ato ilícito, ela fala assim, essa pessoa vai para o inferno. Olha só. E essa questão de julgamento ao extremo, né? Ao extremo. Julgamento cósmico. E eu creio que todo mundo que está assistindo a gente aí já ouviu alguém falar isso também, né? Então, a religião dos homens ensinam a se separar, ensinam a gente odiar, até mesmo, não tenha vínculo, não tenha nem amizade com quem não professa a sua fé. Isso é a religião dos homens. Mas a religião de Deus, que é aquela que eu falei que está lá em Tiago, ela ensina
você orar pelos seus inimigos, por quem te persegue, você amar o teu próximo a ti mesmo. Você está entendendo? Então, gente, tem que beber água direto na fonte. Perfeito. Às vezes a gente bebe água que alguém pega num copo e traz pra gente, você bebe. Agora, quando você vai lá direto na fonte e bebe, é diferente. E beber na fonte seria ler, estudar, entender. Eu estava até buscando uma Bíblia, porque aqui, Fernando, tem um monte aqui, inclusive de várias vertentes, né, Fernando? Eu tenho a minha ali, tem essa aqui, ó, que eu leio também a Bíblia católica, né? Eu sou pastor, mas eu sou um estudioso. Eu gosto de sempre estar, né, estudando. Essa aqui é a versão de Jerusalém. Se eu não me engano, o Harari é ateu, então, ou seja, um pastor... Pode falar. Ateu não, perdoe. Se eu não me engano, o Harari ele é agnóstico. Então, emprestei esse livro para Fernando, que ele está aqui bem avançado, inclusive. Minha Bíblia antiga, ó, essa aqui já é a versão mais antiga que tem. Eu já li essa versão aqui 4 vezes já. Eu amo ler a Bíblia, sabe? Amo. Ó, aqui sinalizações que houve um estudo mesmo. Então, assim, muito bom. Eu fico muito feliz, Fernando. Eu tenho uma conexão muito legal com ele. Principalmente que eu estou nessa dinâmica atualmente de unir mais as pessoas em torno das suas crenças, das suas convicções. E, assim, cara, eu acho que quanto mais a gente entende o real conceito de humildade, de amor, de compaixão, mais a gente percebe que a maior parte das vertentes espirituais existentes no mundo, em essência, elas estão falando a mesma coisa. Então, se eu julgo uma religião mais próxima de Deus, ou se eu acredito que eu vou para o céu e alguém vai para o inferno, ou alguém vai para o inferno e eu para o céu, né? Eu estou dando o exemplo de céu e inferno para estar mais dentro do nosso contexto aqui. De alguma maneira, falta-me humildade. Se falta-me humildade, provavelmente falta respeito, porque aí eu também não vou respeitar outras linhas de raciocínio, outras percepções. Se me falta respeito, até que ponto eu consigo acessar esse amor divino? E até eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, na sua visão, o que é o amor divino, esse amor que deve unir as pessoas, né? Deve nos mostrar que somos todos irmãos. Sim. O amor de Deus para com o ser humano, ele é incondicional, independente dessa questão das pessoas se posicionarem religiosamente. Só que tem aquilo, Rogério. Um pai que tem 10 filhos, ele ama de igual modo os 10 filhos. Mas sempre tem 2 ou 3 que ele se identifica mais. Com Deus também é desse jeito. Não é que ele não deixe de amar, o amor dele é igual. É um amor sublime, é um amor por medida igual. Só que tem aqueles filhos que dá mais o prazer, faz mais o gostinho do pai. Ó, esse aqui ele se alinha mais com a minha vontade. E qual é o gostinho do pai, assim, como eu consigo identificar o que Deus quer? Sim. Tudo aquilo que não fere as estruturas, seja ela física e emocional do meu próximo e a mim mesmo, está com a vontade, porque preservar sempre o bem. Sabe? Então, me identificar com o bem. Isso, me identificar com o bem. E o que você teria para falar para as pessoas aqui de discernimento, de sabedoria, para que eu esteja alinhado no caminho do bem? Sim. Primeiramente, informação. Você tem que ter as informações. E as informações a gente tem ela de vários níveis. A gente obtém a informação ouvindo, vendo, e às vezes a gente mesmo procurando essa informação, lendo a Bíblia. É interessante que tem até muitos cristãos que ele falam assim, o Espírito Santo de Deus vai me guiar em tudo. Não. Ele orienta e nos faz lembrar daquilo que nós estudamos. Entendeu? Porque eu posso muito bem estudar a Bíblia, ler uma passagem e não lembrar, e o Espírito Santo, numa ocasião, me fazer eu lembrar daquilo. Você lembra que você tem que fazer isso, a Bíblia, o mestre nos ensina a fazer isso. E me lembrou de algo que eu não estava lembrando, mas que estava dentro de mim. E o que é que o próprio Deus fala? Deus fala assim, o meu povo, quem é o meu povo? Todo aquele que confessa e crê nele, acredita nele, independente de religião. Fala assim, o meu povo erra por não conhecer e examinar as Escrituras. Conhecer é uma coisa, examinar é outra. Alguém pergunta para você conhece a Bíblia? Conheço, é um livro, tal, retângulo, né, capa preta. Mas examinar é você indeferir no texto, entrar no texto.
É como se você tivesse com dor de cabeça, vai para o hospital, você chega e fala para o médico: doutor, eu estou aqui porque eu estou com muita dor de cabeça. Cara, muito interessante. E se eu examino, se eu compreendo com humildade, principalmente as escrituras, e eu falo com humildade justamente para perceber a essência das metáforas, das anedotas, das analogias, eu consigo aumentar meu grau de discernimento. Até por conta, você me falou um pouco antes que a humildade precede a honra. Eu poderia deduzir também que a humildade precede a sabedoria? Também. E se ela precede a sabedoria, se eu for ler as escrituras, estudá-las, debulhá-las, entende-se que eu estou tendo humildade para perceber que eu posso não estar entendendo. Voltou. Como que você instruiria, ou que dica que você daria para o público para aprender mais sobre a Bíblia? Assim, como estudá-la de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que vai conectar as pessoas de uma maneira mais especial com Deus? Sim. Primeiramente, a humildade, porque se eu não tenho a humildade, eu quero ter um conhecimento para mim, mas eu não usar com humildade só para soberba, vanglória, só para dizer, eu estou acima da média, não vai adiantar nada. O que acontece? Identificar a leitura, porque na Bíblia existem textos aqui que está contando uma história, que é algo histórico, tem coisas que são profecias, ou seja, coisas que foram escritas em uma época, mas que não aconteceram naquela época. Estava falando de coisas que poderiam ou viriam acontecer. E tem as linguagens de hipérbole ou simbólicas, que é onde usa algumas metáforas para poder falar uma verdade, né? Então, a gente saber localizar isso aí e saber identificar um texto, quando ele é para um povo só ou se é para universal, porque existem muitas coisas que foram destinadas somente ao povo hebreu. E às vezes a gente pega e coloca numa dimensão universal, que é para todo mundo, e não é. Foram coisas que foram escritas só para os judeus naquela época, naquele tempo, né? Mas existem as epístolas, os textos universais, que abrangem a todas as pessoas de várias tribos, né, e nações e línguas. Então, o que acontece? Vai ler a Bíblia, quer ter mais entendimento e conhecimento na palavra? É uma Bíblia, é um bom dicionário teológico, porque tem alguma palavra, o que significa isso? Aí você não procura saber o que é, vai passando por cima, então fica aquela coisa meio desanexada, né? Estudar contextos históricos também, história dos hebreus, egiptologia, entendeu? Geografia. Não, cara, show de Quando bola. a Bíblia fala, por exemplo, Cafarnaum, onde que é Cafarnaum? Aí você se localizar, que está em tal lugar, perto de tal lugar. Falando sobre o Mar Morto, igual fala muitas vezes aqui, Mar da Galileia, que na verdade nem é um mar, é citado na Bíblia como mar, mas na verdade é um lago. Aí essas coisas, aí você vai para o Google, vai para o dicionário, vai ver quantos metros ou quantos quilômetros tinha esse lago, onde era a nascente desse lago. Muito legal. Né? É igual o Rio Jordão, é um rio muito conhecido. Né? E ele nasce nos pés de um monte. Sabia? Onde as geleiras que acumulam no inverno vão derretendo no período do verão e vai se formando aos pés desse monte o Rio Jordão. O Rio Jordão ele vai correndo, ele vai encher esse lago que é o Mar da Galileia. Tem lugares que ele é chamado de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, mas é tudo um só. São só nomes diferentes. De lá ele vai escorrer mais um pouquinho, vai fazer a questão do Rio Jordão de novo e ele vai acabar lá no Mar Morto, que aí já é um mar de água salgada, onde nós sabemos que a densidade dele é 10 vezes mais que nada consegue sobreviver nesse mar. Cara, muito legal. Mar de sal. Legal. Então, com essas dicas, eu acho que a gente consegue estudar, meditar, absorver de uma maneira mais saudável a palavra de Deus. E eu quero aproveitar, para quem estiver assistindo, para quem assistir posteriormente, com coronavírus, mais guerras. Fernando, dá alguma dica aí nos comentários abaixo de tudo que envolva a espiritualidade, principalmente nesse período onde as pessoas estão mais em casa, está todo mundo propício aí a meditar, refletir, rever valores, crescer. Até o Gabriel tá
Fernando, qual a visão dos cientistas sobre a... Nossa, desapareceu. Mas, Gabriel, vamos fazer o seguinte. Eu prometo estar sempre gravando vídeos aqui com o Fernando. É um tema que ultimamente eu tenho me interessado assim muito. Sou extremamente neófito nisso tudo, mas tive o prazer de conhecer aqui em Salinas uma pessoa que, na minha visão, tem um conhecimento e uma prática muito profunda, né, nesses aspectos. E como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, acredito que tem muito a ver com espiritualidade, por mais que algumas linhas teóricas queiram separar isso e até falar assim: Rogério, você está prostituindo a PNL, você está distorcendo, e vem o CRP, daqui a pouco não querem tirar o CRP. Só que ultimamente eu não tenho me preocupado muito com isso, sabe? Então vamos fazer, vamos... aqui ó, o Gabriel tá... Vamos lá. E na sua lei medita de dia e de noite. Então tem que meditar. Eu leio, estou estudando, mas aquilo que poxa, isso que me chamou a atenção, você vai meditar, que quando você medita, você vai abrir mais o seu campo visual, auditivo, sinestésico, é isso, né? Então vou fazer outro merchan, já que você trouxe meditação para a live. Pessoal, sobre meditação e espiritualidade, confere com a gente na quinta-feira. Também um outro parceiro, amigo, o Endelson Félix. É um amigão que vai falar sobre meditação, relação com espiritualidade. E na sexta, também aproveitar aí já, fala tudo. Na sexta, a gente vai dar continuidade àquele projeto do Vamos Analisar Rogério, que é o Flávio, um irmão para mim. E ele está sempre me provocando, fazendo com que eu reflita sobre vários temas ao vivo e a cores. Então, convido vocês também para acompanhar lá no Instagram. Então, valeu, galera. Até mais. Estou aprendendo aqui como é que eu... Já compartilha, já fica... Não, deve ser salvar destaque. Então, vamos lá. Peraí, salvar destaque. Destaque salve no seu canal. Continua no estado até os 5 últimos. Tá aí, ó. Deveria ter me ensinado, né?